Olá, sou Alice Lima. Eu sou a Luciana Narciso, somos assessoras técnicas do COSEMS Rio de Janeiro e aqui estamos dando continuidade à nossa série sobre saúde indígena em contexto urbano, dados, gestão e equidade no SUS. A nossa conversa continua com os nossos convidados especiais. Olá, me chamo Djalma Filho Piranga Potiguara. Sou a Bianca Catiri, nós somos da Comissão de Saúde Indígena em Contexto Urbano, aqui do Rio de Janeiro. Bom, mais do que saber quantos são os indígenas no nosso estado, é importante saber como vivem, quais são as suas vulnerabilidades e condições de saúde. Então, nossa conversa vai começar questionando os nossos convidados sobre os principais problemas de saúde que afetam a população indígena em contexto urbano. Os principais problemas, eles afetam a desigualdade social, essa ruptura, né, com a cultura, as falhas no atendimento. A gente tem vários problemas, como infecções, a gente tem diabetes, hipertensão, tem os problemas com a saúde mental. Mas é importante dizer que não é só doença, né? Então, essa ruptura com a cultura, essa falha nesse respeito à diversidade cultural, essa não atenção com a tradição indígena e esse contexto, né, urbano que o indígena vive, tudo isso potencializa o adoecimento do indígena aqui. Então, se a gente for falar só de doença, a gente está reduzindo muito, né? Não é só isso. A gente tem essas causas sociais todas aí que, como eu falei, potencializa isso. Então, é muito mais do que só adoecimento. Vocês enxergam, então, esses atravessamentos sociais, a cultura, como a maior vulnerabilidade para a população indígena aqui nesse contexto urbano? Perfeito. Como a Bianca colocou muito bem, assim, já é consenso no campo da saúde que saúde não é só ausência de doença, né? Uhum. E assim, a gente tem dados epidemiológicos que apontam, assim, a nível nacional, assim, uma prevalência ainda de doenças infecto-contagiosas, o aumento de hipertensão e diabetes e outras doenças importantes, mas assim, o que tem mais impacto na saúde da população indígena é justamente esse processo de racismo histórico, né? E aí a gente tem uma questão muito importante e própria com relação à população indígena, que é a nossa relação com o território de origem, né? Em relação com a terra. A gente tem, isso causa impactos significativos de sofrimento, né? Além de doenças físicas, especificamente, né? Você tem um impacto, como o Guilherme colocou muito bem, um impacto do sofrimento psíquico e muito importante. Isso tem efeitos muito importantes, inclusive com situações que levam à morte. E todos os dados com relação à população indígena, com relação ao bem-estar social, todos os dados são os piores com relação a toda a sociedade, né? Habitação, longevidade, tempo de educação. Então, todos esses dados a população indígena configura como os piores indicadores da sociedade brasileira. E como que o racismo e a discriminação influenciam nesse desfecho? Como vocês veem isso? Então, a gente tem que falar sobre esse racismo próprio que a população indígena sofre, né? Uhum. Tem um pesquisador que deu um nome para isso, deu um conceito, né? Conceitou isso. O Pierre Caster, ele chama esse processo que aconteceu na América, ele denomina de etnocídio. E aí, qual é a diferença? Assim, o conceito de genocídio é um conceito bem conhecido já, tem relação ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, né, na Alemanha nazista, com os judeus, com os comunistas, com a população homossexual, com as pessoas neurodivergentes, com os ciganos, ou seja, que era o extermínio físico, né, que eram assassinados. E o Cássio, ele chama a atenção de que, além do extermínio físico que essa população na América sofreu, e aí, você tem uma ideia de como é que foi o extermínio físico,
primeiro século da colonização europeia, estima-se que a população na América tem reduzido cerca de 80%. Para além desse extermínio físico, existe o extermínio simbólico, o extermínio da cultura, da identidade. E aí eu costumo colocar que a gente tem esse marco, esses dois marcos na história do Brasil. Um é um evento, um período que chama de Guerra dos Bárbaros, que acontece no Nordeste. É bom sinalizar que a colonização do Brasil ela começa no Nordeste, ela não começa no Sul. A gente sempre se remete à colonização, pensa no Rio de Janeiro como capital da colônia na época, mas assim, ela começa no Nordeste. E é a Guerra dos Bárbaros. O que é esse fenômeno? Vou falar muito rapidamente. Em dado momento onde existia uma relação minimamente de duplo interesse, tanto a população originária do Brasil como do colonizador, de trocas, essa relação por parte do colonizador ela muda. O colonizador ele começa a ter interesse na terra, porque ele quer implementar uma economia de bovina, né, de criação de gado e de plantação de cana-de-açúcar. Então você precisa de terra. Só que essa terra do Brasil já está ocupada. Então começa aí uma política de extermínio, de roubo de terra e sobretudo sobre descravização dessa população. E ela começa ali no Nordeste, que aí começa, eu considero como um marco do extermínio físico. E aí, como o cacique Juvenal Paiá colocou certa vez, a guerra contra nós ela teve início, mas ela não teve fim. Ela continua até hoje. E o outro marco é um marco simbólico, que é com a administração do Marquês de Pombal, que aí implementa, entre outras coisas, aqui na colônia no Brasil, a proibição da língua, da fala, das crenças. Então você tem esses dois marcos históricos aí que começam, que a gente pode considerar como o início do etnocídio no Brasil, né? O extermínio físico e também a negação e a proibição da identidade. Isso começa e não teve mais fim. Isso continua também no Estado, né? O Estado brasileiro ele sempre identificou o indígena em três condições: ou ele ia ser assimilado, né, pela cultura, ou ele ia deixar de existir, ia ser extinto, e um terceiro que é o mais que gerou maior atenção, que ele era um impedimento para o progresso. Então, assim, também no Estado brasileiro, na República, esses marcos perpetuaram esse tipo de ação do Estado, né? E acho interessante, né, só pegando um gancho nessa fala sua sobre esse rompimento linguístico, isso me remeteu ao caso, né, que eu escutei num momento com vocês, sobre atendimento ao pajé no Hospital Público aqui do Rio. Gostaria que vocês falassem brevemente para a gente sobre isso, porque eu acho que ilustra bastante o impacto e o quanto isso vulnerabiliza a atenção, né, em função dessa ruptura que houve, né, e a gente dessa dificuldade de comunicação dos nossos povos originais aqui nos grandes centros, principalmente. Foi o caso que eu dei, né? Teve um evento aqui no Rio de Janeiro e alguns indígenas participaram aqui, e num dado momento, um indígena que não falava a língua, ele falava a língua dele nativa, ele se afastou do grupo, principalmente do organizador, ele se perdeu aqui no Rio de Janeiro, passou mal e foi levado para uma emergência, só que ele não sabia falar a língua, né? E ele foi tratado como um surto, né? Queriam medicar, acharam que era um surto psicótico, enfim. A sorte que um dos organizadores o encontrou e conseguiu fazer, não a tradução, né? Mas ele conseguiu explicar o que estava acontecendo e ele se acalmou ali. Então, assim, foi até um exemplo legal, porque isso foi dentro de um hospital, né? Então, ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha nenhum intérprete, não sabia como atender esse indígena. E falando também em saúde, para o indígena, a saúde é muito integral, né? A gente tem contato com a terra, tem a espiritualidade, tem a tradição, tem a nossa cultura. Então, saúde está integrado com todo. Se a gente perde esse contato com a cultura, esse contato com a tradição, a gente já adoece.
E aí fica assim uma provocação também, né? Para o indígena em contexto urbano, que já tem essa ruptura da cultura e já é muito invisibilizado, como fica esse indígena? Como fica esse indivíduo aqui? Porque não é considerado indígena e não é considerado não indígena. Você fica num não lugar. Onde a gente Como se fosse fica, um né? limbo. Quem é esse indivíduo? E você imagina o impacto disso na subjetividade da pessoa. Né? E a maior lacuna na produção de dados sobre esses indígenas nessas situações, enfim, na busca por uma assistência em saúde, vocês acham que está onde? Seria naquela identificação sobre autoidentificação como indígena, ou os serviços não conseguem fazer esse tipo de registro se não se autodeclara? Onde é que tem essa maior lacuna na produção de dados, inclusive sobre esse processo de adoecimento que é peculiar? Eu acredito, eu acho que já não consigo falar melhor isso, mas eu acho que na escuta, para começar, a escuta. Eu acho que o caminho é a escuta, né? É o respeito ao que o indivíduo está ali tem a dizer. Porque é ele que vai dizer, é ele que está se declarando. Você tem que escutar. Tem que escutar o que aquele indivíduo está dizendo. Senão a gente vai ficar gerando subnotificação esse tempo todo. Perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. Mas, assim, voltando àquele ponto que eu tinha tocado anteriormente, a gente tem que sempre considerar, assim, que não é uma questão pessoal. E aí, se remeter, a gente vai ter que voltar vários séculos. Tem uma fala do parente Daniel Munduruku que eu gosto sempre de trazer, que é o seguinte: não existe índio no Brasil. E eu concordo com ele. Eu tô com 52 anos, eu nunca vi um índio. Eu já vi o Munduruku, já vi Carixocó, eu já vi Guajajara, eu já vi o Apiti, eu já vi Guarani, Embiá, mas índio eu nunca vi. E por que eu estou trazendo isso? Porque assim, esse fato com relação ao registro é reflexo de um processo histórico de se dizer de nós e de um outro. É o outro que diz sou índio, o outro que diz quem é índio, o outro que diz onde é que o índio tem que estar e o outro que diz como é que o índio tem que ser. E assim, a gente está começando um processo, já há algum tempo já, de assumir esse lugar de nós dizermos quem nós somos. Primeiro dizer assim, a primeira coisa é dizer que assim, não existe um índio no Brasil, usando esse termo índio, né? São mais de 390 nações. O Brasil é um país plurinacional. São mais de 270 línguas. Uau! Então, assim, isso já abre uma janela para a gente, para pensar assim, o que se diz e o que nós dizemos. E eu Então, imagino que cada uma dessas com a sua cultura com a específica. sua cultura, com a Então, sua língua, com a sua Suas história. especificidades, né? Então. Eu faço parte de um grupo que é o grupo Tupi, que é o grupo que quando os colonizadores europeus chegaram, estavam no litoral. Então foi o primeiro grupo que eles tiveram contato. A Bianca é do povo Krená, que nós chamamos de tapuia. Ou seja, não são tupis, são não tupis. Então, assim, só aí você já vê que já tem uma diferenciação significativa. E se você continuar...